psiquiatra Dr. Moacir Costa está conosco nesta tarde. Dr. Moacir Costa é ex-professor da Universidade Estadual de Londrina, é psiquiatra do Instituto HLs em São Paulo e também autor de diversos livros. Com a gente agora para falar de assuntos muito importantes. Primeiramente, é um prazer enorme recebê-lo no programa, por se tratar de uma pessoa muito querida e que já esteve conosco participando no programa desde a época que ele residia em Londrina e que era professor da nossa universidade. Boa tarde, doutor Moacir. Boa tarde, eu acho que é sempre uma satisfação enorme voltar assim a Londrina para rever os amigos e conversar um pouco sobre o meu trabalho, sobre aquilo que a gente faz em São Paulo. E contente de saber que aí 10, 11 anos que vocês estão aí na luta e sempre fazendo, 11 anos. Debatendo esses problemas da vida cotidiana, né? Verdade. Acho importante. Doutor Moacir, a impotência é um dos aspectos e um dos assuntos que estão sendo muito debatidos a nível até mundial, né? Como é que você, psiquiatra, coloca a impotência? A impotência, ela é de caráter, de origem totalmente psicológico? Existem trabalhos multidisciplinares, com diversas especializações para que isso possa ser resolvido? Olha, eu acho que a questão da impotência, esses problemas sexuais, tanto do homem como da mulher, principalmente do homem, causam um impacto talvez mais forte, mais intenso, porque o homem, desde cedo, ele foi acostumado a não fracassar, a não falhar. Então, quando um homem fracassa, quando ele não consegue ter uma potência sexual, ele se torna impotente, isso invariavelmente leva ele a ficar muito infeliz, ele fica muito angustiado e ele sai aí à procura de remédios, de medicamentos, de médicos, enfim. E ele nem sempre bate numa porta correta, né? Então, eu acho que é muito importante que o indivíduo que tem um problema sexual, primeiro que hoje já existe condições de se fazer um bom diagnóstico, né? A gente vê esse trabalho que esse pessoal da Euroclínica tem desenvolvido aqui em Londrina, onde psicólogo, médico, enfim, uma equipe tenta fazer um diagnóstico e tenta dar um encaminhamento a essa situação. Então, o importante não é discutir se tem mais problema orgânico do que problema psicológico. É claro que até 40 anos de idade, os problemas psicológicos são mais constantes. O homem até 40 anos de idade, ele tem menos problema de saúde, ele tem menos doença, ele não tem problema de hipertensão arterial, ele ainda não tem um diabetes muito avançado, os problemas circulatórios começam a ocorrer, todos esses problemas a partir dos 40 anos de idade. Então, a partir dos 40, é importante o indivíduo se cuidar porque os problemas físicos começam a incidir e, claro, ele está mais sujeito a ter um problema sexual, que é sempre uma coisa muito devastadora, é uma experiência dramática na vida de qualquer homem. Agora, o importante é que existe tratamento, existe possibilidade de fazer diagnóstico, existe cura hoje, já existe, porque a medicina e a psicologia se desenvolveram de uma maneira bastante intensa nos últimos anos e os resultados são altamente encorajadores, altamente positivos nesse aspecto. E qual é a participação, quando a gente está falando em impotência, está falando no homem. E qual seria a participação do outro lado? Existe também algo que seria insatisfatório na mulher? Olha, eu acho que não dá para você pensar em problema sexual do homem sem pensar no casal, sem você pensar na mulher. Mesmo que a mulher tenha uma cabeça boa, a mulher seja uma pessoa que tem uma capacidade enorme de dar e receber amor, uma pessoa tranquila. Mas quando ela tem um companheiro com problema, inevitavelmente, com o passar do tempo, ela também se torna aprisionada, se torna, até certo ponto, também problemática, no sentido que ela começa a viver de uma maneira frustrante a sua vida sexual. Agora, a gente vai encontrar outras mulheres, pessoas inteligentes, saudáveis no plano físico, mas que tiveram uma educação extremamente comprometida, uma educação cheia de medo, de insegurança, uma mãe que passou uma imagem muito fria, muito depressiva, uma mãe que na realidade nunca teve na filha uma grande amiga. Então a gente vai observar que essa moça, essa mulher, vai ter mais chance de ter problemas relacionados à dificuldade de se excitar, à dificuldade de atingir o prazer, no caso o orgasmo. Então é uma mulher que está sempre mais ou menos infeliz, uma mulher que não se sente mulher num sentido mais amplo da palavra. Uma pessoa que tem uma autoestima muito baixa. Consequentemente, essa mulher não vai contribuir para uma boa vida sexual, mesmo que o companheiro dela seja às vezes um homem tranquilo, um homem que não tenha problemas ou conflitos sexuais.
Doutor Moacir, no caso da impotência, depois de toda a investigação feita e se chega a um denominador comum, a colocação de uma prótese peniana, resolve o problema a nível fisiológico e o problema psicológico? Como é que fica esse paciente? Olha, essa questão da introdução desses bastonetes de silicone, que é a prótese peniana, é um tratamento relativamente recente. Nos últimos 5, 8 anos começou a surgir no Brasil. É uma prótese que é de silicone, um material que não causa nenhuma rejeição, ela é dobrável, o indivíduo pode ir à praia, enfim. Só que a indicação tem que ser muito precisa no sentido do indivíduo ter um problema orgânico, às vezes um diabetes, um indivíduo que bebe excessivamente, ou um indivíduo que tem um problema vascular que impede ele de ter uma ereção natural, né? E nós vamos observar que quando essa indicação é bem feita, quando a companheira é orientada, normalmente o casal retoma de uma maneira muito feliz, muito tranquila e muito gratificante a vida sexual. É claro que o indivíduo que está colocando a prótese para satisfazer ou para agradar apenas a mulher, ele por si só não é um indivíduo muito vinculado, muito ligado em sexo, é um indivíduo que gosta pouco de sexo, provavelmente esse indivíduo vai ter dificuldade de se adaptar à prótese. Agora, a prótese em si, ela não interfere no prazer, ela não interfere no orgasmo, na ejaculação do homem, no desejo. A prótese apenas restabelece a capacidade de ereção do homem. É praticamente a parte mecânica de poder fazer uma penetração do pênis na vagina. Não tem nada a ver com prazer, não tem nada a ver com ejaculação, é uma coisa totalmente separada. Entende? Ao contrário, o indivíduo que tem um problema físico e ele submete a uma cirurgia, que é uma cirurgia simples e fácil, que é a colocação dessa prótese, ele restabelece com a companheira dele uma vida sexual até melhor talvez do que ele tinha antes. Porque antes ele tinha um pouco de ansiedade, o próprio problema físico aumentava a angústia dele, dificultava a convivência, se tornava um homem mais irritado, um homem mais infeliz. E com o restabelecimento da vida sexual com a prótese, aquela ansiedade, aquela angústia, aquele medo de fracassar, basicamente desaparece. E aí ele tira um proveito maior da própria vida sexual. Você que é psiquiatra, que tem um trabalho diferenciado a nível não só de Brasil, mas a nível internacional até, e que faz pesquisa e que é autor de livros, como é que são as reações das companheiras destes homens que têm colocação de prótese peniana? Olha, o que a gente tem que observar é que antes de se pensar numa prótese, você vê se esse casal se ama, se gosta, se há muita coisa em comum entre eles. Eu acho que o problema sexual, primeiro, antes de você pensar numa resolução de uma problemática sexual, é muito importante ver como é que está o vínculo entre essas duas pessoas. E eu acho que a questão da amizade, da solidariedade, essa questão da sintonia, do entrosamento, é fundamental, porque você não pode pensar em vida sexual sem você pensar em bom entendimento, em amizade, essa coisa ligada ao afeto entre homem e mulher. Então, quando um casal tem um problema sexual, se no caso é o homem que tem um problema até orgânico ou psicológico, é muito importante que a orientação da companheira seja feita. Porque esse entendimento entre eles é uma forma de buscar energia no sentido deles poderem juntos desenvolver uma capacidade de superar essas ansiedades, essas dificuldades e tornar a vida sexual algo mais prazeroso. Então, é muito importante o papel da mulher, é muito importante o papel do homem na sexualidade da mulher, no sentido deles, em conjunto, conseguirem ter um debate franco, sabe? Perder um pouco os medos e preconceitos que faz com que esses, tanto homem como mulher, na realidade, a grande maioria conversa muito pouco sobre isso. As pessoas às vezes têm uma intimidade física, mas não tem aquela coisa que é mais importante, que é a intimidade psicológica. Aquelas pessoas que não conseguem falar um com o outro, falar de si próprio. Aquelas pessoas que não fazem mais nada juntos. Aquelas pessoas que dificilmente vão ao cinema junto, pessoas que não veem um programa de televisão junto. Enfim, pessoas que não conversam sobre a sua própria vida afetiva. E acaba sendo tudo mecânico. Entende? Passa a ser uma coisa muito fria, sem vibração, sem envolvimento. E se isso começa a ocorrer, automaticamente a vida sexual perde o significado. A pessoa vai perdendo o interesse. Então a vida sexual começa a acabar no casamento, quando uma série de outras coisas também estão acabando. Continuaremos ainda sobre esse assunto num próximo encontro. Obrigada por ter vindo ao programa. Obrigado a vocês.